são 18h21. O áudio, viu? Olá pessoal, boa noite. Eu sou Alessandro Marim Pietri. Vamos para a nossa conversa de hoje sobre a perspectiva dos adultos, né? A gente vem fazendo várias lives focando na ideia do pensamento sobre como a gente pode favorecer, ajudar, auxiliar as crianças e os adolescentes no enfrentamento dessa situação tão difícil. Mas hoje nós vamos conversar sobre a perspectiva dos adultos. Vários foram os pais e pessoas de diversos cantos, né, que nos mandaram mensagens pedindo para a gente conversar um pouco sobre a perspectiva adulta, especialmente agora que a gente já vive uma certa experiência com isso tudo, né? A gente já tem aí mais de um mês confinados dentro de casa e isso de alguma maneira nos ensinou certas coisas, nos comunicou outras, e a gente precisa pensar agora o que a gente vai fazer. O que eu tenho ouvido, né, da maioria das pessoas com quem eu tenho conversado, as pessoas com quem eu tenho tido a oportunidade de trocar, seja por essa via, seja por outras vias, é um certo cansaço, né? O que eu tenho mais ouvido, assim, de maneira muito mais significativa do que qualquer outro tema, é o cansaço. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão assim, já esgotadas porque houve um esforço muito grande para que a gente pudesse enfrentar isso de maneira digna, de maneira saudável, de maneira minimamente protegida do ponto de vista psíquico. Mas agora já se passou um mês e isso que vai passar não passa, e isso que era para acabar não acaba, e a perspectiva é que dure mais. E cada vez mais as pessoas que eu converso me dizem, bom, mas e até quando? E tudo bem, né? Se reinventar, ok. Manejar o estresse, beleza. Fazer uma atividade física, cuidar da saúde mental, ok. Mas até quando? Porque a gente não está aguentando mais. Os meus filhos estão cada vez mais irritados. Eu não consigo mais ter a mesma concentração no trabalho. As atividades de casa que antes eu fazia de maneira devotada, ritualizada, me reconectando comigo mesmo, agora começam a ficar insuportáveis. Então, aquela cozinha que é o meu reencontro com o ato de cozinhar, agora eu estou jogando feijão pela parede, ou seja, já não estou mais suportando fazer aquelas coisas. O trabalho que não parou, né? E a gente precisa dar conta de fazer, a gente não está conseguindo fazer. As atividades das escolas com as crianças e os adolescentes nos tomando enormemente, ou seja, é um cenário muito difícil. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Mandem as perguntas de vocês, como sempre hoje é muito mais interativo. Eu preparo aí 5 ou 6 pontos para a gente conversar, mas a ideia é que vocês tragam questões, demandas, angústias, pensamentos, para a gente poder partilhar juntos. Exato, Tereza. Tereza Brasileira coloca aqui que a incerteza exaure mesmo, fisicamente, porque a incerteza impele a nós, ao nosso cérebro, uma constante readaptação, e isso muda o nosso funcionamento do ponto de vista físico mesmo. Então, de fato, a incerteza é muito cansativa, e o que nós estamos vivendo são tempos de incerteza, e de uma incerteza cujo cenário cada vez mais vai nos comunicando uma certa coisa difícil. Quer dizer, a despeito de tudo que a gente está vivendo do ponto de vista íntimo, quando a gente vai vendo os dados e as informações todas que a gente termina por ler, isso vai aumentando a nossa angústia, porque é uma incerteza que nós temos, mas com a certeza de que a dificuldade é enorme. Quer dizer, a única certeza que nós temos nesse momento pandêmico, nós adultos, é que a dificuldade é muito grande, que ela é muito mais duradoura do que se supunha, e de que efetivamente o ano de 2020 todo ele será marcado por essa experiência. Então não são 30, 40, 60 dias de confinamento a questão, é a vivência dessa experiência ao longo desse ano de 2020. Então isso também tem sido muito complicado, tem sido muito difícil. Vários são os adultos que começam agora a apresentar quadros. Então nós também temos visto isso, né? Pessoas que estavam minimamente conseguindo se organizar, minimamente conseguindo fazer ali um balé das suas
possibilidades diante dessa realidade, que agora começam a tropeçar, começam a cair e começam a abrir quadros mesmo, quadros psíquicos, né? Então, a gente vai falar um pouco disso hoje. Se antes, uma coisa que me ocorreu assim pra gente conversar, assim, se antes as minhas falas elas vinham muito na ideia de fazer um manejo do estresse, agora nós temos que pensar na resistência, né? A resistência é um dado, porque me parece que isso vai ser um pouco mais longo do que o que a gente imaginava. E aí eu tenho duas falas aqui, uma da Olivia, que pergunta como lidar com essas emoções e angústias quando temos um filho que mora em outro país. Eu imagino como deve ser difícil, né? Porque com os filhos aqui a gente tem dificuldade, com os filhos em outro país eu imagino que seja muito difícil. Entretanto, se nós formos pensar, nesse período, por exemplo, que eu estou aqui, eu não vi os meus pais. A única possibilidade de vê-los é pelas videochamadas. Então, o que eu sugiro é que você tente diariamente combinar com ele para tentar ter esse momento de se encontrarem e atualizarem as coisas de vocês. Às vezes para não falar nada. Hoje meu pai estava me contando pelo telefone as receitas que ele fez, o que ele fez, o que ele não fez, o caldo de camarão, etc. Banalidades, mas simplesmente é uma maneira de podermos participar um da vida do outro, ainda que à distância. E o Ângelo Fante, meu amigo, abraço Ângelo, saudade de vocês, abraço para toda a sua família tão querida. Ele diz assim, e ainda tem o aprendizado de conviver confinado, respeitando a individualidade do outro. Dificílimo, né, meu amigo? Dificílimo, porque à medida que o confinamento ele se estabelece, essas individualidades elas se recrudescem, elas ficam mais visíveis, e também os enfrentamentos que isso implica ficam mais densos e mais potentes. Então, realmente é muito difícil. Muito difícil porque nós estamos vendo, por exemplo, o aumento de índices de violência doméstica, né? Então, o Brasil ele tem essa característica agora para a gente lidar, né? O número de dados de violência doméstica nesse período tem aumentado. Então, porque provavelmente aquelas saídas, aquelas aberturas que nós tínhamos em outros espaços, elas não estão existindo. Então, os conflitos estão muito mais densos, né? A Marina diz assim, é um momento histórico, não tínhamos repertório para essa mudança de paradigmas. Não tínhamos e não sei nem se teremos, no sentido de que não sei se essa experiência vai ser muito aplicável para outras, porque ela é tão sui generis, ela é tão específica que é bem complicado. Emília Nunes, um abraço, me diz aqui, essa fase 2 é bem mais difícil. O externo muito mais preocupante e o interno lidando com o cansaço. Eu concordo em gênero, número e grau com você, Emília. A fase 2 que você está sugerindo eu acho muito mais difícil. Eu estou muito mais cansado. Vamos até conversar sobre isso hoje, sobre essa quantidade de lives que eu estou fazendo, porque isso é um esforço muito grande. Imagino você também que faz lives diárias, o esforço que faz. E quando a gente vê o cenário externo ele é extremamente invasivo dos nossos processos internos. Então eu mesmo fui um defensor de dizer, gente, vamos olhar para dentro, vamos se cuidar, vamos cuidar da gente, vamos criar aquelas estratégias para fazer disso alguma coisa, e agora é como se as janelas estivessem absolutamente escancaradas e de maneira absolutamente irrefreável esse externo invade os nossos processos subjetivos, invadem a nossa perspectiva de potencial elaboração, e isso nos angustia sobremaneira. Por quê? Porque antes a gente estava com mais gás, a gente estava com muito medo, a gente estava muito impactado, a gente estava muito desnorteado, mas na hora que a gente pôs a cabeça no lugar e que alguns rumos foram tomados, a gente tinha energia para ir atrás disso, para brigar, a gente estava com sangue no olho. Agora nós estamos, as braçadas ficando cada vez mais difíceis. E acho, portanto, que agora, mais do que em qualquer outro momento, é que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos conectar, partilhar experiências. Eu quero que vocês coloquem aqui como vocês têm enfrentado isso, o que é que vocês têm feito, que estratégias deram certo para você e que outras não deram. Não no sentido de fazer uma reprodução ipsis literis, porque isso é absolutamente impossível, mas no sentido de que a sua experiência pode me acender uma luz, pode me dar uma ideia para que a gente possa dar conta desse período tão difícil, né? As crianças estão cansadas, né? São dias delicados, diz aqui a Lívia. Um abraço, minha amiga Vanessa Soares, minha arquiteta. O pior para mim é a obrigação de ser produtiva na quarentena. Fico arrasada porque vejo nas redes o trabalho.
Ah, sim, vejo na rede pessoas trabalhando, fazendo yoga, tarefa com filhos, cozinhando e ainda refletindo sobre a vida. Muito bom. E é muito interessante que escrevi um texto hoje sobre isso e fiz uma fala para o Multicultura, tá lá na rede da gente, falando justamente sobre isso. Dessa ideia do ócio criativo, da brincadeira para desenvolver tal. Ou seja, sempre como a gente tivesse que estar sendo produtivo o tempo inteiro, e essa é uma característica, Vanessa, da sociedade do desempenho. Nós tínhamos uma sociedade disciplinar que foi dando lugar para a sociedade do desempenho. Na disciplinar haviam regras estabelecidas e você tinha que se ajustar a isso. E a grande tarefa da sociedade disciplinar era lhe colocar ajustado a esta regra. Daí vem a escola, daí vem a fábrica, daí vem os manicômios, as prisões, ou seja, essas grandes instituições que têm que regular e ajustar as pessoas à realidade. E a sociedade do desempenho, ela faz você acreditar que você é mais livre, mas no fundo, você fica muito mais fazendo de você mesmo o seu próprio produto, ou seja, você fica muito mais compromissado com essa produtividade sem fim e a gente perde um pouco o time da coisa, perde um pouco a capacidade de olhar para dentro, de fazer as coisas num outro sentido, ou de simplesmente não fazer nada e poder se dar o prazer de não fazer nada e como isso é importante para o humano, como é importante desacelerar e como tem sido difícil, né, nos dias de hoje. Bom, o Ângelo fala que essa invasão interna nos deixa vulneráveis e instáveis emocionalmente, totalmente. Ler os noticiários, acompanhar as notícias é tarefa para fortes. Não é tarefa para fracos, é para quem tem muita saúde mental, porque as notícias são realmente nada alvissareiras. A minha amiga Samira me diz, para mim, a quarentena está trazendo uma riqueza que é uma possibilidade do vazio. Quase me vi correndo para ser produtiva e me dei conta que não podia perder a chance desse vazio para as novas criações. Aliás, Samira, você tem criado um bocado, né? Tenho visto, tenho acompanhado aí suas aquarelas, suas músicas. Pois é, que bom que você conseguiu isso, mas infelizmente, Sami, a maioria das pessoas com quem eu converso não tem conseguido isso, seja pelo imperioso de produtividade que a própria vida impõe, seja por uma imposição interna das pessoas de fazer isso para continuar movimentando. Isso tem sido bem difícil. A Maria Montenegro diz o seguinte: eu nunca limpei tanto a casa como nessa época. Estabelecer espaço para as coisas que me fazem diariamente, diz a Tereza. Aí a Vanessa me pergunta, é normal não querer fazer nada, Lê? Totalmente normal, minha amiga. E é tudo que eu queria também. Eu queria ter um pouco de tempo para não fazer nada, atualizar os meus livros. Mas na verdade isso não aconteceu. Por que não aconteceu, Anny? Porque, veja bem, a gente tem hoje uma invasão de coisas, né, na nossa vida. Então a gente tem que dar conta da pandemia. A gente tem que cuidar das nossas famílias, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que fazer compras e lavar todas as coisas que chegam no mercado para você não ser o portador de um mal, né? Para você não ser aquele que contagia as pessoas de sua casa. Você tem uma série de coisas feitas de uma maneira inédita, porque, por exemplo, trabalhar como eu venho trabalhando não é a mesma coisa que trabalhar no meu consultório, na minha clínica. Por quê? Porque a atmosfera é completamente diferente, o nível de tensão é outro. Amar, morrer, viver, cuidar, aprender, ensinar. Nada disso é igual nesse tempo. E isso exige da gente muito esforço. Portanto, o cansaço é um fato. E aquelas ideias de usar esse tempo para atualizar a vida, para conseguir dar conta e tal, tá caindo por terra. Porque o que acontece? Ninguém está conseguindo fazer isso. À exceção do meu amigo Clóvis Filho, que diz aqui que está adorando a quarentena. Que bom. Eu confesso que existem momentos em que eu me sinto bem na quarentena, porque eu consigo me reconectar com coisas muito importantes para mim. Mas quando eu abro a janela, né, quer dizer, eu vejo a TV, eu leio as notícias na internet, ou quando eu me conecto com as pessoas, eu vejo que o cenário, esse meu cenário, e talvez o seu, seja infelizmente o de uma minoria. A imensa maioria está num grande sofrimento, está realmente vivendo dias muito difíceis. A Elma fala aqui, a escola da minha filha, acho que para justificar o não desconto nas mensalidades, colocou a aula online das 2h30 até as 6h50. Aí tem que pensar por que a escola está fazendo isso. Eu acho que você tem que conversar com ela. Eu, pessoalmente, a minha defesa tem sido que as escolas façam menos, que as escolas cuidem
Eu acho que deixar as crianças... Aliás, na próxima sexta vamos ter uma live com a Mariana Caribé para falar do excesso de telas. E como que a escola, de alguma maneira, tem colocado esses meninos muito tempo frente às telas, de maneira, na minha opinião, completamente desnecessária. O Clóvis está dizendo que está adorando... Diga. Não, depois sempre os seus tópicos. Que está adorando ficar com a filha, que bom. Samira dizendo que descobriu a aquarela e tal, e várias pessoas participando. A Viviane fala aqui, quando a gente começa a se organizar mentalmente, se fortalecendo para enfrentar a pandemia, ainda temos que lidar com essa instabilidade política que veio para nos dar mais uma rasteira. Pois é. E nesse sentido, é uma coisa que afeta muito diretamente o campo da saúde, né? Então, de fato, é muito difícil. Não tenho como não fazer nada, eu continuo trabalhando e agora muito mais, por estar em casa, ainda acompanhando videoaulas, ainda ensinar as crianças, dar café, almoço, janta, banho, tem sido muito cansativo. Esse é o depoimento, Fernanda, tem sido o depoimento da maioria das pessoas que eu tenho acompanhado, tá? E aí, agora que eu coloquei aqui que o nosso fôlego começa a acabar, eu começo a ouvir muitas pessoas com a necessidade de sair de casa. Que essa é uma coisa que a gente não via tanto, mas agora eu estou vendo isso muito forte. As pessoas dizendo, olha, eu preciso sair, eu saio de carro pela cidade, eu não aguento mais ficar, eu preciso... Então eu noto que a estada em casa tem ficado cada vez mais claustrofóbica, tem ficado cada vez mais... A gente está literalmente perdendo o fôlego mesmo. E essa é uma coisa que me preocupa, porque a gente ainda vai precisar ficar um tempinho em casa, e a gente precisa ficar em casa bem, né? Então, existem algumas pessoas que fizeram a opção, ou tiveram essa possibilidade de estar numa casa. Com todas as pessoas que eu converso que estão numa casa, eu digo, você tem um luxo enorme, porque imagina o luxo de você poder estar ao céu aberto, de você poder andar num jardim, então isso é realmente um luxo. Mas a imensa maioria que está nos seus apartamentos, nas suas residências, tem uma dificuldade muito grande com isso, e isso tem ficado bastante difícil para a maioria das pessoas. A Marluze diz aqui, por aqui seguimos cada vez mais unidos, a interação com as crianças aumentou muito, é sensacional. Que bom, que ótimo, é muito bom ouvir essas informações também, né? Gente que está conseguindo se reconectar, fazer aí outros pactos de funcionamento, né? O que eu ouço em relação aos filhos é assim, eu ouvi de muitos pais isso. Olha, Alessandro, o meu repertório de brincadeiras começa a acabar. Toda a minha criatividade começa a minguar. Eu não sei mais direito o que vai fazer. Eu não consigo imaginar uma outra atividade para entreter os meus filhos. Eles começam a achar tudo que a gente propõe meio... Sabe? Então aí começa o que Emília Nunes chamou muito acertadamente de fase 2, que é o novo momento de ressignificação. Então houve o primeiro momento, que é esse momento de impacto, que a gente precisa ressignificar de imediato. E agora a gente está vivendo, gente, um outro momento em relação aos filhos, que é vamos ter que repactuar. Então a minha sugestão é chama para uma nova conversa e diz, vamos lá. O primeiro momento foi esse, funcionou assim, agora estamos no segundo momento. Esse segundo momento estamos mais cansados, testamos coisas que não deram certo, testamos coisas que deram certo, não vamos poder ficar inventando a roda todo dia, vamos reprogramar. Então eu acho que essa conversa é muito importante para poder repactuar um funcionamento intrafamiliar mais saudável e que não corrompa de maneira tão significativa a saúde mental dos adultos. Porque são os adultos, disse isso na live de sexta, aqueles responsáveis por organizar essa loucura. São os adultos aqueles que devem ser a referência, aqueles que devem ser os marinheiros do barco, aqueles que devem dar o rumo e a direção. Então a gente precisa realmente cuidar disso. Eliane Medrado, um abraço, diz, tenho me conhecido como dona de casa, nunca imaginei isso. Eu sou uma mãe atuante em tudo. Que bom, que ótimo, Eliane. Quero depois suas receitas, viu? Por favor, comenta sobre os efeitos das mudanças de horários para quem passa a noite e a madrugada trabalhando e o dia inteiro dormindo. Esse fenômeno é muito comum hoje, tem sido muito comum, porque, veja bem, mas não só isso, eu queria ampliar um pouco a sua questão. Todos nós, a gente se vale, a gente se utiliza de marcadores externos para nos autorregular. Então, saber que tem o horário para chegar, o horário para sair, o horário para fazer aquilo, aquele compromisso, a gente monta isso mentalmente e esses sinais externos nos ajudam a nos regular. Quando esses sinais eles deixam de ficar externos, eles passam a ser internos, ou seja, agora eu é que preciso dar conta disso sem esses marcadores, fica muito difícil. Então, o primeiro efeito de uma situação de quarentena é uma certa desorientação
uma certa dificuldade de sustentação dos nossos padrões de atenção e de autorregulação. Então é muito comum ouvir cenários como esse, né? A gente começa a se atrapalhar no horário, a gente não sabe, a gente vive ali uma coisa, então é muito importante que a gente crie ali uma estruturinha, uma ajuda externa para que a gente fique minimamente organizado, tá? Isso ajuda bastante. E aí o Ângelo fala aqui, eu estou em casa com os meus filhos adolescentes. Esse tema da adolescência tem sido um tema dificílimo, né? Porque os adolescentes em geral, eles têm uma convivência com o tédio muito mais marcada em seus processos subjetivos. Eles estão num processo de uma certa recusa, um certo fechamento aos pais e uma reafirmação nos pares. E isso tem sido difícil de manejar realmente nas casas, e quando eles são em maior número, as coisas também podem ficar ainda mais densas. Então, o que eu propus, Ângelo, para o pessoal lá na outra live foi, faz uma conversa de chegar com essa turma, implica eles nos processos da casa, implica eles no processo da casa, e vamos tentar criar aquela rotina em conjunto com eles para que isso faça sentido. O que acho complicado é essa incerteza, uma falta de planejamento do poder público no sentido de passar à população segurança. Pois é, a gente vai ter que criar essas nossas instâncias aí, né? Da maneira que a gente pode cobrar, da maneira que também podemos, que isso seja um pouco mais organizados. O que eu coloquei aqui, desses efeitos possíveis, o primeiro eu já falei, que é esse efeito da desorientação, esses marcadores dissolvidos. O cansaço é um outro efeito que eu tenho ouvido muito, são as pessoas muito cansadas, né? Com muita dificuldade mesmo de dar seguimento às suas tarefas. E esse cansaço, gente, é aquilo que eu me referi. Ele acontece, claro, pelo excesso de atividades mesmo, mas fundamentalmente pelo olhar psíquico, pela nossa ligação subjetiva com esses afazeres. Eu explico. No momento em que eu estou habituado a trabalhar de um jeito, a amar de um jeito, a viver de um jeito, a morrer de um jeito, a nascer de um jeito, na hora que a gente tem essas construções, aquilo nos conforma, aquilo nos dá forma, nos dá uma certa contenção para que a minha subjetividade ali dentro daqueles parâmetros aconteça. Quando isso se desfaz, eu tenho que criar essas maneiras de construir esse novo trabalho, esse novo estudo, esse novo cuidado. Eu tenho que construir tudo. Nisso que eu tenho que construir tudo, uma tarefa que deveria custar X, vai custar 10X. Ou seja, aquela tarefa que para mim custaria um esforço pequeno, como ela está prolongada no tempo e ela é recheada de ineditismos, ela vira uma coisa enorme. Então o cansaço ele é muito mais uma percepção subjetiva sobre o esforço mental, psíquico, subjetivo, simbólico que a gente faz para dar conta disso, do que provavelmente um cansaço por um excesso de atividades. Então a minha convocação, pelo menos de todo mundo que eu consegui ouvir ao longo dessas 4 semanas, me parece muito mais isso. Então o que eu estou sugerindo é que as pessoas revejam agora que já aprenderam o que é que funciona e o que não funciona para elas. Ou seja, o que dá certo e o que não dá certo para você. Tá? Não dá certo para mim fazer esse trabalho tal hora, eu vou fazer tal hora. Não dá certo para mim cozinhar todo dia, eu vou me preparar e vou deixar as comidas todas prontas para eu não... Ou seja, eu vou começando a criar estratégias para que eu não sofra ainda mais com essa dificuldade que eu já aprendi, ou seja, eu já tenho a experiência aí de um tempo para entender o que funciona e o que não funciona para mim. Um outro dado muito grande são momentos pontuais de desânimo. Eu não estou falando de abrir um quadro de rebaixamento de humor, mas eu estou me referindo àquele momento de entristecimento, que antes não era tão comum. Então houve um momento do impacto inicial onde esse entristecimento foi muito forte, isso se deu ali uma mexida, e agora nós estamos na segunda fase, que tem momentos que dá um down, que a pessoa, sabe, e aí fica muitas pessoas me referindo isso, muitas pessoas. E aí a minha recomendação, talvez um pouco diferente do que fiz, é se permita esse entristecimento. Isso pode e provavelmente não é um sinal de doença, mas um sinal de saúde. É muito pouco provável que nós, seres humanos, que estamos vivendo o que estamos vivendo, não tenhamos um momento de entristecimento. Então é importante que a gente se permita sofrer. Com isso eu não estou dizendo um mergulho profundo e movediço nesse lamaçal que a gente não saia nunca mais. Não se trata disso. Mas se trata de poder
vivenciar as dores do que estamos vivendo. O mundo contemporâneo, ele adora uma anestesia, ele adora uma pasteurização das dores de existir, sabe? Ele adora tamponar isso. E é importante que a gente aprenda a lidar com isso, que a gente viva as nossas experiências com intensidade. E, portanto, se isso for pontual, aqui e ali, você perceber que aquilo, né, é necessário, que você ressignifica, ok, é importante que a gente viva. Não adianta a gente ficar numa celeridade absurda, tentando fingir que isso não nos toca, tentando fingir que isso não nos invade, tentando fingir que isso não chega até a gente. É hora de sim poder corajosamente olhar para dentro. É hora de sim poder visitar essas interioridades. É hora de sim poder dizer, isso me causa dor, isso me faz sofrer, né? Isso me toca. Então é importante que a gente viva esses sentimentos. Porque é justamente, na minha opinião e na opinião de muita gente que eu estudei, é justamente a possibilidade de viver isso que nos dá um certo antídoto, uma certa chance de que a gente não mergulhe nisso de maneira muito vertiginosa e aí sim abrindo um quadro psíquico mais grave. Então é justamente a possibilidade de poder lidar com as dores do existir que ao mesmo tempo nos dão uma certa musculatura psíquica para poder suportar os trancos que ainda estão por vir. Então a negação disso, o tamponamento desse mal-estar, dizer isso não me toca, isso é fingir que isso não está acontecendo e tentar fazer mil coisas para silenciar essas dores, pode ser infinitamente mais perigoso do que poder se permitir alguns momentos pontuais de dor, de sofrimento e de tristeza. A tristeza, ela é muito mal vista no mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo é um mundo exterior, é um mundo para fora, e no mundo para fora, parecer muito bem, parecer saudável, parecer belo, parecer jovem, parecer produtivo, isso é fundamental para construir um espelhamento com uma suposta imagem ideal que a própria cultura nos impõe. E o que nós estamos vivendo é o contrário disso. Os nossos chãos estão sujos, né? As nossas crianças não estão tão bem, os nossos trabalhos não são tão bem feitos, as nossas relações começam a ficar mais tensas e as imperfeições do existir estão ganhando uma lente de aumento. E essa lente de aumento, ela é assustadora. Quando a gente põe a lente de aumento sobre as nossas imperfeições, isso é assustador, mas ao mesmo tempo é de certa forma libertador. No momento em que eu tiro a lente de aumento e olho com clareza, com coragem, mas olho não é no sentido de olhar distante, não. Olho no sentido de um mergulho, de uma vivência nas minhas dores, nas minhas dificuldades, eu tenho um sofrimento, é inelutável, mas tenho também a possibilidade de lidar com isso e, portanto, me proteger, sabendo que coisas me tocam, aonde isso reverbera em mim, que recursos eu tenho, com quem eu conto. Essa é uma outra coisa muito importante, né? É momento de interioridades, mas é momento também de exterioridades. É fundamental que a gente reveja a nossa rede de suporte afetivo. Quem são aquelas pessoas que compõem o meu manancial riquíssimo, o maior tesouro? Pessoas com quem eu posso dividir a minha vida, pessoas com quem eu posso dividir a minha afetividade, pessoas para quem eu posso ligar ou fazer uma videochamada para trocar uma ideia, para dividir uma angústia, sem ser julgado, sem ser apontado, sem dizer deixe de bobagem, mas alguém que possa me ouvir, que possa me dar certo conforto e ao mesmo tempo me empurrar para frente. É fundamental, pessoal, quem está nos ouvindo, que a gente tente reconstruir essa rede. Porque se antes ela funcionava meio de uma maneira que a gente talvez não precisasse dela tão clara, agora, ter ela clara, saber com quem eu posso contar e para quê, parece ser uma estratégia muito positiva de enfrentamento dessa travessia tão difícil. Então a minha sugestão é essa, tá? E também ser isso para alguém, né? E Fernanda me lembra aqui muito acertadamente, poder também ser isso para alguém, poder também se ofertar como suporte para o outro, como suporte para a dor do outro, como suporte para a dificuldade do outro.
eu tenho feito isso e tenho me valido disso com os meus grandes amigos, né? A imensa maioria dos meus amigos são amigos de muito tempo e que me conhecem de trás para frente. Então, pelo alô, a pessoa já sabe mais ou menos como é que estão as coisas, e isso tem sido fundamental para mim, e eu imagino que eu também tenho ajudado muitos amigos. O suporte com a família, o suporte com as pessoas que são mais importantes para você. E também pessoas novas, porque eu tenho encontrado pessoas novas que têm me ajudado muito. Tive ontem, salvo engano, uma conversa longa com a Mariana Caribé, que vai estar aqui com a gente na próxima sexta, discutindo essa questão da tela, e conversamos muito longamente, foi uma conversa ótima, que nós nunca tínhamos tido, falando inicialmente dessa questão mais do trabalho e depois das nossas dificuldades também pessoais para dar conta disso. E foi realmente muito incrível. Então, há coisas muito interessantes acontecendo e a gente precisa se proteger. E construir a nossa rede de maneira sólida me parece uma estratégia bastante proveitosa, além de necessária, tá? Bom, um outro dado que tem ocorrido com muita frequência é o dado da irritabilidade. Então, muitos adultos têm me reportado o seguinte: olha, eu antes lidava com esse fator de adversidade com muito mais tranquilidade do que eu estou lidando agora. Mas esse antes que eu estou me referindo não é antes da quarentena, não. Já dentro da quarentena, no primeiro momento, eu lidava com isso de maneira muito mais tranquila. E agora estou lidando de uma maneira muito mais difícil. Então, aquilo que não me irritava no início da quarentena passa a me irritar importantemente agora nisso que Emília Nunes chamou de segunda fase. Ou seja, nós estamos agora no segundo momento. E esse segundo momento tem causado muita irritabilidade, aposto eu, por tudo que conversei, por cansaço mesmo. Ou seja, de tanto a gente ficar malhando em ferro frio, sabe? A gente está remando, e a gente não vê isso passar. A gente não vê o resultado do nosso esforço. Essa é a verdade. Nós estamos nos esforçando de maneira hercúlea, sonhando de maneira quixotesca, e a gente não consegue ver o resultado disso acontecer. E chega uma hora que isso vai ficando extremamente difícil, extremamente pesado, e aquelas pequenas coisas, aquelas imperfeições, essas não psíquicas, mas mais do funcionamento, que não nos irritavam tanto, começam a nos irritar. Então, é mais um momento que eu sugiro parar e repactuar. Repactuar no sentido de dizer com que eu consigo lidar do ponto de vista das exterioridades, e aí eu me refiro desde a dinâmica em casa até as notícias e todas essas coisas que são fora da gente, e como eu vou lidar com isso, escolhendo efetivamente o que eu posso e o que eu não consigo. Porque se a gente ficar numa de tentar manter esse mesmo ritmo, essa mesma loucura, esse mesmo vamos, vai chegar um momento que nós vamos colapsar. Vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir. Então é importante que agora a gente tenha... Essa é uma mensagem que eu decidi fazer porque achei que era muito importante que a gente o fizesse. Porque é o momento de fazer uma segunda parada. É o momento de fazer uma revisão do que já aprendemos. É o momento de pensar, até aqui fui assim, e a partir de agora como serei. E provavelmente vai chegar um outro momento, que é esse momento em que nós vamos nos preparar para sair do isolamento, do distanciamento, da quarentena, que nós vamos ter que realmente repactuar as nossas formas de viver. Mas nesse momento agora eu sugiro que a gente consiga fazer um esforço para dar conta disso, porque isso me parece potencialmente produtor da nossa saúde mental. Um outro dado que tem ocorrido aqui muito fortemente é a questão da ansiedade. Aí já não mais a questão dessa coisa difusa, é uma questão mais concreta. Então, muitos adultos me referindo às seguintes manifestações, para a gente não chamar de sintomas. Pensamentos negativos. Então, muitos adultos me referindo, olha, eu tenho tido pensamentos negativos que são pensamentos ligados à pandemia, mas também pensamentos que não são ligados à pandemia, que são catastróficos. Então, eu tenho pensado em outras catástrofes. Tenho sonhado, tenho pensado, pensamentos que vêm, que eu não controlo. Quando eu vejo, já estou pensando, eu faço um esforço para tirar ele da cabeça. Mas eu tenho sido tomado de assalto constantemente por pensamentos ruins, pensamentos negativos e às vezes catastróficos. Então, esse é um sinal de ansiedade. Associado a um outro fator que eu recuperei nas mensagens, assim, a dificuldade em relação ao sono. Muitas pessoas referiam dificuldade em relação ao sono. Então, dificuldade para começar a dormir, acordando no meio da noite, acordando mais cedo do que deveria, cansaço diurno, sono intercortado, sono não reparador. E um terceiro, que tem virado inclusive meme nas redes sociais, que é a hiperfagia ansiosa, o comer demais, né? Então, nós estamos pensando de maneira negativa,
nós estamos muito mais inquietos no quesito do sono e nós estamos comendo como nunca. Então, esses são sinais de um possível estado ansioso, que eu acho que é importante que a gente escute. As pessoas que estiverem vivendo esses 3 sinais juntos, eu diria quase que com certeza que estão padecendo de um estado ansioso. Aquelas que vivem um ou outro, talvez não estejam francamente vivendo um estado ansioso, mas estão num estado de muita predisposição para realmente sofrer por ansiedade. Então, seria importante agora, nesse momento, para as pessoas que estão vivendo isso, voltar àquelas recomendações que nós fizemos lá no início, porque algumas pessoas têm reações tardias e podem viver isso tempos depois. Então, não é incomum que a gente leve 4 semanas bem, que no final de 4 semanas ou 5 a gente comece a padecer. Né? Pode acontecer no início, mas pode acontecer agora também. Quando os nossos recursos psíquicos eles começam a ficar exaustos, eles começam a ficar escassos, e aí a gente já não dá conta mais disso e isso começa a aparecer. Então a minha sugestão é que a gente retome aquelas indicações iniciais de manutenção dos processos de saúde mental para que a gente possa efetivamente dar conta de evitar que isso se agrave, quando não de melhorar mesmo esses sintomas, esse estado e tudo mais, tá? Nossa, são muitas mensagens aqui. Deixa eu só ler aqui um de uma amiga querida, Leilinha, um abraço. Acho que um pouco que vejo incomodar muito é não saber até quando o confinamento será preciso. Muitas pessoas ficam procurando uma resposta que não sabemos dizer ao certo. Eu concordo plenamente, Lê, e isso é aquilo que a gente falou da incerteza, né? Se você disser para mim assim, ó, tu vai ficar 6 semanas confinado, eu me preparo as 6 semanas, me planejo, pai, vivo isso. Agora, você vai ficar confinado, não sabemos até quando, não sabemos como, não sabemos com que recursos, não sabemos no que isso efetivamente está auxiliando ou não está, e com todo um cenário de incerteza realmente é muito delicado. Você tem toda a razão, é delicadíssimo, é dificílimo, e o que a gente pode fazer nesse sentido, eu ia falar disso depois, mas já que li sua pergunta eu vou falar agora, é pensar num planejamento mais a longo prazo, né? E a gente começar a se planejar para pensar a nossa vida nas próximas semanas ou quiçá meses dessa situação, e depois pensar depois disso, quando isso acabar, o que a gente vai fazer. Começar a fazer planos para a nossa vida. Bom, eu quero imaginar isso. Esses planos, algumas pessoas defendem muito viver o aqui e agora e tal, mas eu acho que nessa segunda fase, ter um plano na cabeça, ter um projeto, ter algo que me projete, que me coloque conectado com essa possibilidade do vai passar, porque agora o vai passar não passa nunca. O vai passar, vai passar, vai passar, e cadê que não passa, e cadê que não vem, e cadê que a gente continua do mesmo jeito? Então realmente vai dando um cansaço muito grande, muito grande. Segundo Samira, que entende disso muito mais do que eu, há um campo traumático. Eu imagino que haja mesmo. Aline, um abraço, Aline. Para mim, o pior é não saber quando acabará o prazo. Pois é. Especialmente para aquelas pessoas mais rígidas, mas que tem um perfil mais de controle, de planilha, de organizar e tal, um traço mais assim obsessivo, fica muito realmente difícil de viver essa incerteza, tá? A Jamile pergunta aqui, esses pensamentos negativos, bem como lances rápidos, além dos pesadelos, sim, eles podem vir como flashes, né? Vêm, lhe tomam e aquilo lhe causa e rapidamente eles vão embora, ou eles podem vir e ter dificuldade de passar, né? Você tem dificuldade de retirá-los. Isso pode acontecer, esses pensamentos intrusivos, invasivos podem sim acontecer, e é importante que vocês Não, porque eu tinha quando eu tava limpando. Que vocês pensem como isso. A Fernanda tá me dando aqui um exemplo dela, que foi muito difícil para ela, uma coisa que era essa coisa de limpar as coisas, né, do que chegava, ela tinha muito medo de que ela esquecesse, falhasse e que isso pudesse gerar um impacto na vida de todo mundo que está em casa. Então, cada um vai lidando com isso, né, e a gente vai sofrendo, a gente vai nos arranjando para dar conta disso, tá? A Johnny me diz aqui que está comendo as paredes. Johnny, cuidado com isso. Tem coisas melhores para comer do que as paredes, mas assim, eu entendo a brincadeira, que nós estamos comendo demais, né? Talvez como uma forma de um certo resgate, eu tenho lido assim, mas cada um vai ler da sua forma, eu quero lhe ouvir para saber se é isso que você pensa. Mas o que eu tenho ouvido das pessoas é a história do comer, essa hiperfagia, né, ansiosa, e é um comer que é assim, é um comer sempre. Ela não é tanto aquela história de vou sentar para comer, como demais. É mais aquele movimento de estar comendo sempre o tempo inteiro. Isso me parece uma necessidade de tamponamento desse buraco interno,
com esse objeto externo. Ou seja, cada vez que eu como, eu me dou um certo prazer. Então eu preciso o tempo inteiro estar me alimentando, não propriamente do alimento, mas daquilo que simbolicamente ele representa, que é esse conforto. Só que isso também gera um outro desconforto, né? Então a gente tem que cuidar disso, porque como todo sintoma, ele é bom e ruim, ou seja, do ponto de vista da economia psíquica ele é funcional, mas do ponto de vista do que ele traz propriamente para a vida, nem sempre. Então a gente tem que cuidar disso para isso não virar um outro problema de saúde, né? Então a gente precisa pensar. E também pensar, se permitir também um pouco dessas saídas compensatórias, sabe? Eu acho que existe um discurso também do perfeitinho demais, assim, então tem que ser... Alguém fez essa brincadeira, ainda tem que fazer yoga, ainda tem que fazer não sei o que, ainda tem que comer brócolis. Eu acho que não é isso. Eu acho que dá pra gente também ter as nossas compensações. Agora, fique alerta para ver se essas compensações não tomaram um volume, não ganharam um vulto muito maior do que o que você pode lidar, né? Então, se você vê que você não consegue aplacar a sua ansiedade sem comer, se você vê que quando você não está comendo o tempo inteiro, você é tomado ali por um desconforto, eu sugiro pisar no freio, olhar para dentro e tentar organizar isso. Com ou sem ajuda. Se sem ajuda, se você conseguir, se não, pedindo ajuda mesmo de alguém para tentar te ajudar nesse sentido, porque isso é um sinal de que talvez essa compensação chegue um momento que ela não se faça possível, porque tentar tampar esse buraco com o objeto não funciona, porque à medida que você bota o objeto, o buraco aumenta. Então o ideal é olhar para esse buraco, olhar para esse vazio e poder lidar com isso. Que aprender com os países que já viveram isso. E Fernanda sugere aqui uma coisa legal, que é as experiências de outros países, né, que já passaram por isso, que estão em outras fases e que de repente podem nos ensinar alguma coisa. O Rafael Carvalho, abraço, doutor Rafael, um abração. O que deve ser o que pega para mim é a falta de previsão. Se eu soubesse que em X tempo estaria ok, pronto. E para você e para vários que estão falando aqui, meu amigo, isso tem sido recorrente, de fato é muito difícil, e eu imagino que para vocês médicos tanto mais, né? Então toda a minha admiração pelo trabalho de vocês, porque e você que eu sei que tem filhos, crianças pequenas, então ter que sair e se isolar dos filhos e se expor e lidar com tudo isso, quer dizer, além de tudo que a gente está vivendo, ainda ter que sair para se expor e para pôr em risco, é realmente uma situação, no meu ponto de vista, extremamente difícil e aumentada na sua dificuldade, né? Aquilo que nós vivemos é ainda mais difícil para profissionais como você que estão tendo que sair para trabalhar. Tereza Brasileiro faz uma brincadeira. Seguir a recomendação nutricional ficou impossível. Eu diria impossível e talvez não sei se tão necessário, né? Eu acho que dá pra gente brincar um pouco com isso, dá pra gente fazer outras coisas, dá pra gente relaxar. Os meninos vão comer mais chocolate, o meu aqui tá comendo um bocado de chocolate e pronto. Eu sou meio duro em relação a isso, tô molinho, tô deixando as coisas acontecerem, porque seguramente não é o chocolate, ou não é isso que vai... Se não, o que eu quis dizer, gente, é importante deixar claro que não é isso, essas compensações bacanas do dia a dia que a gente faz para sobreviver, porque a vida não basta, né, como eu já disse da outra vez. O que eu falo é quando você nota que esse comer excessivo está ocupando uma centralidade na sua vida e que você não consegue dar conta disso que internamente lhe acomete sem isso. Aí eu acho que isso começa a beirar algo cujo prejuízo é, no meu ponto de vista, menor do que o benefício. Ou o prejuízo é maior do que o benefício. Tá? Leila, como boa psicanalista, diz aqui, um neurótico precisa de referência. Imagine, minha amiga, os neuróticos sem referência, imagine. E com o pior é que o neurótico, por não ser perverso, ele ainda por cima, ele se conecta, né, muito com esse acordo do coletivo, com esse acordo da dor do outro. Então, além das nossas dores, ainda temos as dos outros que nos atravessam também, né? Bom, eu vou pular aqui um pouquinho mais para frente, para poder falar de tudo que a gente pensou. E aí, eu pensei o seguinte, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês estão dando prioridade ao prazer na vida de vocês nesse momento? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo muitos pais, muitas mães, muitos adultos que não têm filhos, com muita dificuldade e até com uma certa culpa em se permitir prazer, momentos de prazer. E momentos de prazer agora, nessa segunda fase, me parecem decisórios para a manutenção da nossa saúde psíquica. Se permita ver um filme inteiro, se permita ler um livro, se permita não fazer nada, se permita ouvir uma música, se permita as coisas que te dão prazer,
obviamente desde que isso não corrompa, né, mais ninguém, mas se permita isso, porque se a gente não for repactuando a nossa relação com o prazer, o cansaço vai nos tomar e a gente realmente pode sofrer muito mais do que o que a gente já está sofrendo. Então, eu noto que a gente teve um primeiro momento um pouco, como eu posso dizer, eufórico, né? Vamos. Agora a gente começa a cansar, agora a gente precisa dizer, bom, agora a gente precisa pensar num outro ritmo. Num ritmo que dê conta de toda essa perspectiva de enfrentamento mais a longo prazo. E o prazer me parece essencial, né? Pequenos prazeres para que a gente possa sobreviver, né? Eu acho que a meta da gente é sobreviver psiquicamente a tudo isso. E eu acho que sim, a possibilidade de algum prazer é urgente. A conexão com as redes de afeto, aquilo que eu falei no início, né? Assim, eu tenho perguntado a todos os adultos com quem eu converso, você tem falado com as pessoas, você tem estado com as pessoas, você tem... E é muito difícil para as pessoas, é impressionante como essa pandemia nos sinalizou o quanto nós somos hiperconectados e o quanto nós somos silentes com aqueles que são importantes para a gente. É incrível como a gente pode se comunicar com quem a gente quiser e a gente tem uma doença da comunicação. A gente não consegue estabelecer comunicações de sentido, comunicações afetivas que façam a diferença. Então a gente precisa viver isso. A gente precisa viver isso porque é a nossa maneira de sair de casa. A nossa maneira de sair de casa é no plano simbólico, é no sonho, é na palavra, é no que a palavra representa e o que lhe escapa à representação. É justamente nessa possibilidade dessa nossa comunicação imperfeita que as coisas vão acontecer pra gente, porque nós não estamos nos encontrando. Então é fundamental agora, redesenhe a sua rede, mas não é redesenhar forma de falar, não. Liste quem são essas pessoas, marque quem são essas pessoas, coloque essa aqui, eu acho que pode... E se estabeleça também para outras pessoas e exercite. Ou seja, vá lá e faça. Quer dizer, não é um momento autoajuda. Eu não estou dizendo para você fazer que isso vai resolver sua vida, nada disso. O que eu estou dizendo é que tudo que eu consegui recuperar de leitura me aponta que a única maneira plausível, possível, da gente atravessar isso com menos marcas é estando conectados. Estando com pessoas que façam a diferença na nossa vida. Então, é importante que a gente priorize isso, porque isso tem servido para muita gente. Eu tenho ouvido isso de muitas pessoas que têm conseguido fazer e como isso tem sido potente na vida dessas pessoas. Uma outra perspectiva, além daquela de visitar os mundos internos que eu já falei, e de refazer os planos, é começar a pensar... quando a gente faz aquela revisão da nossa rotina em casa, como eu sugeri, o que é que pode sair e o que é que deve entrar. Porque quando eu falo de revisão, é importante que você pense o seguinte, as minhas necessidades agora não são as mesmas. Eu não sou o mesmo. O Brasil não é o mesmo. A pandemia não é a mesma. Minha mulher, meus filhos, meus parentes não são os mesmos. Por que eu vou viver da mesma forma que eu vivia há 3 semanas? Você diz, mas 4 semanas? É que são 4 semanas confinados. É que são 4 semanas atípicas. É que são 4 semanas de um jeito que a gente nunca viveu. Então essas 4 semanas, ela tem um poder, ela tem uma relevância do ponto de vista psicológico muito maior do que se fossem 4 semanas vividas de outro jeito. Então a gente tem que entender que a intensidade do que nós estamos vivendo é muito, muito, muito severa. Então é fundamental que a gente pare agora e se aprenda com a nossa experiência. Ou seja, que a gente se aprenda para poder aprender com a experiência. A gente se perceba nisso e consiga pensar, bom, daqui para frente, o que eu vou fazer? Daqui para frente, o que a gente vai construir? Eu enquanto sujeito, comigo mesmo, eu enquanto com a minha família, eu com os meus amigos, eu como comunidade, eu com o meu país. Ou seja, essa conexão cada vez mais ampla que vai nos dando a possibilidade de ressignificar, de dar um outro sentido a tudo isso, né? A Samira está sugerindo aqui Cafuné, que diz que é bom, é a calma. Eu também acho, é ótimo. Doutor Marcos, um abraço, Marcos Barros, só temos 5 minutinhos. Não, temos 10 minutinhos. Não convivemos bem com a incerteza, mas reflitamos. A vida é cheia delas, grandes e pequenas, curtas ou longas. Marcos toca num tema interessantíssimo. Me lembra de um texto
do Freud chamado Sobre a Transitoriedade, que fala um pouco disso, né? Essa relação com a vida e com a morte. Como é que o sujeito contemporâneo lida com isso? Veja, nós passamos, Marcos, a maior parte do tempo negando a morte. Ou seja, nós passamos a maior parte do tempo nos fazendo crer que nós temos controle sobre a nossa vida, que nós temos controle sobre os nossos passos, que se a gente fizer esse ou esse aquele movimento, as coisas vão sair mais ou menos desse ou daquele jeito. E essa mentira que a gente conta pra gente mesmo, ela é estruturante. Porque seria insuportável para o humano viver o tempo inteiro se sabendo finito, sabendo que ele não tem controle de nada e que amanhã, no balanço das horas, ou na cinza das horas, tudo pode mudar. Ninguém suporta isso. Então esse engano, essa trapaça, essa brincadeira que a gente faz com a gente é de proteção psicológica, porque ninguém suportaria. Veja, se nós soubéssemos que nós somos finitos, nós não comprávamos uma calça jeans em prestações. Nós compramos uma calça jeans em prestações porque a gente acredita que a gente vai usar aquela calça jeans daqui a X anos, ou uma casa, ou um carro. Quer dizer, a gente vai negando a morte. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vive absolutamente negando a morte, se a gente vive absolutamente esquecendo que a gente é finito, a gente tem um outro problema. Que problema é esse? A gente perde a possibilidade de viver intensamente os momentos. A gente perde a possibilidade de viver paixões. A gente perde a possibilidade de valorizar um bom jantar. A gente perde a oportunidade de dizer eu te amo para aquela pessoa insistentemente, como se fosse a última coisa que a gente fizesse da vida. A gente perde a intensidade da vida. A gente vive uma espécie de burocracia contínua do existir. Então, talvez a melhor saída seja negar um pouco, ou seja, mentir um pouco para a gente poder projetar algum futuro, porque senão seria insuportável. Nós provavelmente não teríamos filho. Quer dizer, se a gente fosse imaginar que a gente não fosse estar presente na vida dos nossos filhos, a gente não teria filho. O filho nos aproxima da morte de uma maneira muito forte. Quando o filho nasce, eu, por exemplo, fiquei com muitas preocupações em relação a isso. E é natural que isso aconteça, porque o que vai ser da vida desse cara que depende de mim? Então a gente meio que finge pra gente mesmo que a gente torce, cruza o dedo, que a gente vai ver o cara formar. Mas não tem essa garantia. Como não tem garantia nenhuma, eu concordo com você. Mas é insuportável para o humano. É insuportável viver sem a mentira de uma garantiazinha de futuro, porque senão a gente não suporta. E por outro lado, se a gente não se permite viver sabendo que amanhã pode não dar tempo, a gente entra numa loucura autodestrutiva de repetir. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem que não vem. Não sei se vocês conhecem essa música do Chico Buarque, né? Essa ideia da repetição. E isso vai nos anulando, isso vai nos desumanizando. E quando a gente vê, a gente está repetindo burocraticamente a nossa existência como se ela fosse uma coisa previsivelmente chata, previsivelmente ordeira, previsivelmente controlada. Então talvez o que a pandemia tenha nos sinalizado de maneira mais intensa do que a vida já nos sinaliza é que a gente precisa achar essa distância ótima entre negar, de certa forma, a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, precários, provisórios, né, imprecisos, como disse o Lenine, eis aqui um vivo. Somos nós todos assim. Precisamos negar um pouco isso para poder projetar o futuro, mas precisamos reafirmar nisso para fazer neste dia algo que faça uma diferença na minha vida, para poder viver melhor, para rechear a minha vida de coisas chatas que tem que ser feitas, mas se puder colocar uma coisinha boa pelo meio, se puder colocar uma alegriazinha, se puder colocar uma coisa que faça sentido, se puder ler um texto que abra sua mente, sua subjetividade para o mundo, se puder abraçar seu filho com toda a força, se puder dizer que ama, se puder fazer essas coisas todas com intensidade, aí eu acho que fica um pouquinho melhor, e aí eu acho que a gente humaniza mais a nossa vida e sai um pouco dessa miséria tão difícil, simbólica, que a correria dos dias nos impõe. Então talvez a quarentena deixe esse legado para algumas pessoas. Eu pessoalmente, eu que sou uma pessoa que trabalho como um louco, eu tenho pensado muito nisso, né? Em rever o meu trabalho, em repensar como eu vivo. Tenho feito propostas aqui para minha família, para a gente repensar algumas coisas. E muito provavelmente as coisas vão acontecer. Provavelmente a gente vai realmente fazer algumas mudanças para tentar dar mais espaço para essa poesia da vida, para essa coisa que faz da gente seres tão específicos e tão diferentes. Minha gente, é isso. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Tem várias, mas... tem muitas. Não vou conseguir responder todas. Deixa eu ver as últimas aqui, porque...
Nossa, tanta gente. Obrigado, viu, gente, pelos comentários de vocês, são tantos. Ângelo, meu amigo, o prazer é todo meu reencontrar com você ainda aqui virtualmente. Você que é uma figura incrível, porque eu tenho grande admiração. Meus amigos todos que estão aqui, que alguns eu não vejo há muito tempo, queria agradecer enormemente a paciência de vocês nos acompanhar. Agora eu tenho alguns avisos e queria pedir a ajuda de todos vocês. Vejam, eu estou começando a ficar um pouco cansado de tantas lives. Na semana que vem eu tenho segunda, tenho terça, tenho quarta, tenho sexta e teria domingo. Então nós estamos pensando em diminuir uma. Se vocês me ajudarem, a gente está na dúvida se a gente diminui a da sexta ou a do domingo, ou a da quarta. Então, na semana que vem não vai dar para ser a da quarta, porque já tem programação, vou dizer para vocês qual é. Mas eu queria que vocês botassem aqui nesse lugarzinho que escreve, o que vocês acham? A gente diminui a da quarta, escrevam a que vocês querem que a gente não faça, tá? Vou repetir. Escrevam aí a que vocês querem que a gente não faça. A da quarta... E vai ter que sair. Uma vai ter que sair, porque eu não tô aguentando mais. Então, a da quarta, a da sexta ou a do domingo deve sair? Qual deve sair? Sexta, domingo, sexta. Bom, vamos botando aí, porque depois a gente vai contar e vai pensar qual a gente vai tirar, tá? Porque sexta é dia do vinho e da live de música. É porque o Fernando tá dizendo que sexta é o dia de abrir um vinho e ver a live das músicas e tal, poder curtir um pouco, sexta de noite, sextou e tal. Então a gente parece que a sexta tá ganhando aqui, a gente vai tirar realmente aqui pro celular. Bom, eu queria só comunicar então as nossas lives da semana que vem, nesse tempinho que nos faltam. Segunda-feira eu vou estar a convite da revista Meu Bebê, @meubebê, às 20 horas, falando em como lidar com as emoções das crianças. Então, por favor, todo mundo que está aqui hoje, vai lá na segunda-feira, às 18 horas, às 20 horas, da segunda-feira, na revista @revista Meu Bebê, para conversar sobre isso. Quem puder, eu vou agradecer muito a presença de vocês. Na terça, eu vou estar a convite da Olga Goulart, uma comunicadora de mão cheia, com quem eu já tive vários momentos presencialmente e agora virtualmente, às 19 horas no @Olga Goulart. Também, se vocês puderem estar lá, vai ser uma alegria encontrar vocês por lá. Na quarta, aí já no @Desenvolver Bahia, às 20h30, com a Camila Govas, essa artista incrível que tem seu ateliê no Rio Vermelho e que vai nos dar várias dicas de como fazer a arte permear os nossos dias em dias tão complicados. Leilinha, um beijo. Se é pra tirar a de sexta, pra vocês tomarem um vinho, eu aprovo e escolho essa. Um beijo, Lei. A gente sempre toma o vinho sexta-feira de todo modo. E na sexta, essa não vai dar pra ter, eu quero todos vocês presentes com a querida Mariana Caribé, sobre o uso excessivo de telas. Fizemos um material muito legal. Temos inclusive um projeto para dar voz às crianças que a gente vai lançar na sexta-feira. E o que eu quero contar com todo mundo de escola que está aqui para nos ajudar. A gente está com a ideia de pedir para a criança faça um desenho, como a gente já vem fazendo. Grave um áudio falando para ela como está sendo. E a gente vai transformar esse áudio em letras, vai fazer um videozinho, o desenho, as letras aparecendo e o áudio da criança no fundo. E a gente vai espalhar isso para que as crianças possam falar da sua representação do que está sendo esse momento. Então eu queria... Semana que vem mantém todas. Semana que vem mantém todas, tá? Eu vou fazer todas. Em maio é que nós vamos tirar uma delas. Então semana que vem nós temos segunda, terça, quarta, sexta e domingo, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Um beijo a todo mundo. Espero vocês segunda, terça, quarta, sexta e domingo. Um beijão, pessoal. Até a próxima.